Muito bem. Está pronto para a palavra, irmão? Amém? Domingo passado nós trabalhamos, né? E eu sei que eu estendi bem, porque eu precisava de falar do fundamento do coração, que estava lá em Lucas 16. Que se eu não aprender, se eu não entender que a forma como eu lido, eu vou fazer depois, tá? A forma como eu lido com as riquezas terrenas. E riquezas aí, irmão, não se limita apenas em dinheiro, mas aquilo que é de valor. A tua capacidade, aquilo que Deus te deu. Então, não são só aquelas riquezas. Apesar que o foco é no material. Por quê? Porque os bens materiais, a gente trabalha, a gente busca, a gente luta para tê-los. Mas se você não guardar o teu coração, depois de um tempo, eles que te têm. Se você não guardar o coração, é eles que vai direcionar o seu coração. Esses dias eu estava dizendo, por que será que a gente tem tão poucos milionários no Evangelho? Por que tão poucos crentes com recurso? Sendo que muitas vezes aonde a gente mais bate, que a gente tem dificuldade é recurso. A resposta está desde domingo passado. E de verdade são poucos que são ativados. São poucos que recebem e conseguem entender. Então, sabe por que a gente tem tão poucas pessoas milionárias e bem? Por causa que Deus não tem os seus corações. Então, e não foi eu que fiz isso, nós mostramos domingo passado. Deus escolheu usar o dinheiro como forma para ver o meu coração. Não foi eu que fiz isso. O texto diz isso. Agora, se depois de tudo que você ouviu, você não conseguiu entender que precisa de haver uma mudança, então você perdeu a oportunidade de entregar um coração para que Deus possa te usar. Porque as pessoas têm ideia que espiritualidade não tem nada a ver com coisas materiais, pelo contrário. E nós falamos um pouco da questão da honra. O que é honrar, o que é diferenciar. Então eu vou encerrar esse assunto hoje falando da segunda parte, da terceira parte, tá bom? Coloca aí para mim, por favor. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus lagares, os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Na época da Bíblia, no Velho Testamento, eles não tinham, preste atenção no que eu vou te dizer. Eles não tinham a revelação e consciência de céu, de vida eterna. É depois que isso é trabalhado. Naquela época, o que denotava se Deus era Deus na vida das pessoas era a prosperidade, era a proteção, era o cuidado. Tanto que quando chega aos tempos de Jesus, eles esperavam um Messias
guerreiro, que iria destruir e vencer o Império Romano, que subjugava Israel, porque eles tinham a ideia do Messias que vem para restaurar a glória que foi perdida desde a época de Davi, que foi o seu ápice, Davi e Salomão. Então a ideia para eles de Deus era como eles estavam vivendo. Depois que vem sendo desenvolvido, tanto que quando você vai estudar a respeito dos grupos que tinham lá na época de Jesus, você já leu lá, né, fariseus e saduceus? Quem já leu? Saduceus. Esse grupo de saduceus, eles não acreditavam em eternidade, eles não acreditavam em vida pós-morte. Para eles, o relacionamento com Deus era resumido na vida que eles tinham aqui, e a vida tinha que ser boa. Agora preste atenção, enquanto eu falo com os irmãos, hoje, na época de Elias, uma potestade, ela geralmente, o que é uma potestade, pastor? É um demônio de alta patente que domina nações, regiões, continentes. Naquela época de Elias, a potestade que dominava, que influenciava o comportamento diante do povo era Baal e Azerá. Por isso que tinha 450 profetas de Baal, aquele negócio todo. Então quando Elias, ele vai representar Deus e se contrapor àquela potestade, porque preste atenção, não tem como eu me colocar contra algo, ser anti algo, se eu não for completamente livre daquilo que representa. Vou dar um exemplo. Não adianta eu levantar as mãos e orar a Deus para que a corrupção no Brasil caia, mas eu recebo bola no meu serviço. Você entendeu? Não adianta eu levantar as mãos e cai a corrupção, mas eu faço tráfico de influência. Por quê? Porque eu perco a autoridade, eu não consigo me contrapor àquilo. Então na época de Elias era Baal. Pastor, e hoje na nossa época, no Ocidente, que não é a realidade do Oriente, mas hoje no Ocidente, qual que é a potestade que influencia quase que todas as nações do Ocidente? Você sabe qual é? Mamon. E no texto vai dizer, no original é até interessante, é mamonas. Não é assassina não, irmão. Mamonas. Eu conheço as crias. Mamonas, que é uma potestade, que Deus chama, que o próprio Jesus chama de dinheiro. E aí no final do capítulo 16, no final não, 16:13, Jesus vai dizer: você não pode servir a dois senhores. O que ele está dizendo é assim: o teu coração só pode ser de um. Levanta a mão as mulheres aqui. Vocês aceitam dividir o coração do marido de vocês com outra? Nossa.
Tem uma que já está querendo pegar o marido pro pescoço. Por quê? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? O que é? Ele está falando em direta, o que é? Não, irmã, calma. Calma. Só estou... Né? E tem umas que falou tão alto, falou assim, jamais. Então deixa eu te falar uma coisa. Para a gente começar a entender. Olha aqui para mim. Deus também não quer. Deus também não aceita dividir o seu coração com o outro. E aonde que você prova onde está o seu coração? No como você trata o que Deus te dá. Como é que você lida com o mamão da sua realidade? Lembra da história da piada do encontro das notas? Eu já contei aqui alguns dias atrás. Vocês lembram? Que a nota de 100, de 200, de 50, de 10 e de 5 se encontrou. Oi, menina, por onde você anda? Quanto tempo não te vejo? Depois da atuação do Bispo Elias aqui fica difícil, né, irmão? Por onde você está? Quanto tempo? Aí a nota de 200. Ah, você não acredita. Eu ando aí pelos... conhecendo as nações. Estou nos cruzeiros, cassinos. E a nota de 100? Ah, eu estou pelos grandes restaurantes. Passeando no shopping. Aí olharam para a nota de 10 e de 5. E vocês duas, por onde anda? Ah, nós viramos crente. Nós não saímos da igreja. Parece uma piada boba, mas sabe que é uma realidade. Eu só estou sem. Estou sem a carteira. Quando a gente fala de oferta, irmão, qual nota você escolhe para vir aqui? Você tem uma de 200, uma de 100 e uma de 20. E uma de 10. E a de 5. Aí você passa da de 200, da de 100, passa da de 20 e pega as duas de 5 e de 10. Por favor, eu não estou falando de dinheiro. O grande problema de ministrar isso é lidar com as setas de Satanás. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que precisava dessa libertação se fecha quando a gente fala dela. A maioria das pessoas que precisavam de destravar a vida para entender do que está sendo feito, elas falam assim, ih, está querendo botar a mão no meu bolso. Tanto que a palavra do Senhor diz que a gente precisa de contribuir com alegria. Lembra lá de 2 Coríntios? Faça com alegria. Porque se não for com o coração disposto, Deus não recebe. Mas tudo bem. Deixa o texto para mim, não tira o texto não. E eu nem comecei a falar de primícia. Olha. Não, volta lá para Provérbios, por favor. Você percebe que tem duas coisas aqui, ó. Honra o Senhor com teus bens. O que é bens, irmãos? É tudo que você já tem. Tudo que Deus te deu. Honra o Senhor com eles. Aí depois a segunda parte é, e com as primícias. Você vai perceber que aí ele está falando de outra coisa.
de todos os teus rendimentos. É aquilo que você vai ganhar. É aquilo que vai vir ainda. E aí Deus está falando, primicia isso. Sabe aquilo que ainda você vai conquistar, aquilo que você vai ganhar? Primicia. Me entrega a primícia disso. Porque se você honrar-me com os seus bens, e me primiciar com aquilo que é a sua renda, versículo 10, é Ele que prometendo, não é o bispo Cláudio, e se encherão, com fartura, os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. É Ele que está dizendo, não sou eu. Isso é uma promessa dEle. Aí então você vai dizer assim, pastor, mas sabe aqueles irmãos que nessas horas ele quer ser teólogo? Sabe aqueles irmãos que vão falar de dízimo? Pastor, mas no Velho Testamento, isso é do Velho Testamento, não do Novo. Aí você vai falar, não pastor, a prática das primícias era no Velho. Então vamos começar a trabalhar uma coisa aqui. Coloca aí para mim por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 1, vamos ser bem rapidinho. Porque eu vou colocar assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Vamos parar aí, na parte A. Assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Na versão Almeida, que vai falar a mesma coisa, diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. O que está falando? Que tudo aquilo que era praticado na lei, era sombra, era um vislumbre, era um apontamento, era um sinal. O que significa que o texto está dizendo? Que a sombra, ela reflete a realidade, mas não é a realidade. Você está fazendo algo, você está vendo algo, mas ela está apontando para algo maior, para algo que seria real. Um dos exemplos disso é que o cordeiro sacrificial, que eles faziam como ritual nos sacrifícios lá no Velho Testamento, quando vem a realidade, quem é esse cordeiro? João 1:29. Quando João Batista olha para Jesus e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo então a prática do sacrifício do cordeiro, a sombra daquilo, se torna realidade quando Jesus aparece. Da mesma forma, a oferta de incenso do tabernáculo, o incenso que tinha que queimar dia e noite, ele vai se tornar uma sombra da realidade do que? De Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que vai dizer que o incenso é a oração dos santos, que tem que ser de dia e de noite. Da mesma forma, ele vai dizer que a Páscoa, que era praticada ritualisticamente, e ela vem até o dia em que Jesus senta com seus discípulos para comer a Páscoa, e aí então tudo aquilo que era sombra se torna realidade em 3 dias. O cordeiro é apontado, o cordeiro é preparado, o cordeiro é sacrificado. Então a Páscoa agora, ela era a sombra na qual se torna a realidade da obra de Jesus de Cristo na cruz do Calvário, sinalizando, praticada na ceia todos os meses. Você está aqui comigo, amém? Então Deus, ele ensina princípios. Você precisa de colocar algo na sua cabeça. E o que é, pastor? Eu tenho dito isso. Essa mensagem das primícias, irmãos, eu fui lá no YouTube. Eu preguei essa mensagem há 12 anos atrás. Primícias de tudo. Há 12 anos atrás. Então, no mínimo, o que eu vou repetir aqui faz 12 anos que eu falo.
Deus, Ele não se move pela nossa necessidade. Repete comigo, Deus não se move pela minha necessidade. O problema é que a gente acha que as nossas necessidades movem o coração de Deus. Ei, não move. Por isso que tem pessoas que estão sofrendo, elas continuam sofrendo, elas não saem daquele lugar, elas choram, elas clamam a Deus, mas muitas vezes aquele sofrimento está sendo vivido por falta de um princípio praticado. E se você não se voltar para o princípio, você vai continuar ali. Vou dar um exemplo. Tem gente que faz anos que está sofrendo com falta de perdão. O seu coração está amargo, ela lembra todos os dias, ela é triste, ela é angustiada, ela não consegue caminhar, isso a ofende, ela não consegue continuar, ela está sempre lembrando daquilo, e ela fala: Deus, preciso tirar isso de mim, eu preciso de esquecer isso. Então, irmão, Deus olha e diz assim: eu não posso fazer, porque eu não quebro a minha palavra. E a palavra diz no princípio do perdão que você tem que liberar o perdão para que você seja livre. E eu não posso te livrar se você não praticar o princípio. Aí tem gente que diz: Deus me abençoa. Deus abençoa através de princípios. Ele não faz curva. E não adianta fazer cara de coitado ou de coitada. Deus pega o povo dele, está lá em Deuteronômio capítulo 28. Deus pega o povo dele, Moisés vai lá e fala toda a lei, tudo aquilo que eles tinham que praticar. E depois ele diz assim, ele mostra 2 montes. E ele diz assim: se vocês praticarem tudo isso que o Senhor Deus está falando, está vendo esse monte aqui? É o Monte Gerizim. Todas as bênçãos alcançarão vocês. E ele diz assim: a madre vai abrir do animal, da esposa, a semente vai frutificar, o fruto vai vir, a colheita vai ser boa, vai ter chuva no tempo certo, vai ter seca no tempo certo. Ele vai falando tudo o que vai acontecer. Os vossos inimigos não te alcançarão, os seus filhos serão abençoados, vocês vão ter saúde. Está lá, meu irmão, a lista de tudo aquilo que ia acontecer com eles de bom, se eles praticassem os princípios. Aí ele diz assim: mas se você não praticar, ele fala assim: as maldições serão lançadas do Monte Ebal. E aí tudo aquilo que ele prometeu como bênção no Gerizim, ele inverte e diz: vai acontecer ao contrário. Não vai abrir a madre, o animal não vai reproduzir, o inimigo vai alcançar, vocês vão ser doentes, a semente não vai brotar e não vai ter fartura. Ei, olhe para mim. A salvação é de graça, amém? É de graça pela graça. Nós nunca poderemos fazer nada para alcançar a salvação, para merecer a salvação. Mas depois de salvo, repete comigo: depois de salvo, a vida com Jesus é uma estrada de princípios. Ponto. Que você decide se faz ou não, se você caminha neles ou não. Muitas vezes, irmãos, nós honramos o Senhor com palavras, mas a nossa vida não honra, as nossas ações não o honram, a nossa postura não honra. Aí a gente chega aqui e a gente participa desse momento de louvor e adoração. Ó Santo Deus, fico maravilhado.
tu és mais do que aquele negócio todo, a honra, a glória, e é muito gostoso, e Deus, Ele se alegra. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Só que deixa eu te falar uma coisa, mas se aquilo que eu estou cantando não está alinhado como eu vivo, logo aquela canção não é verdade na minha vida. Se não é verdade, é mentira. E se eu estou falando algo que não faço, já não sou mais só um mentiroso, mas também um hipócrita. Porque a palavra hipócrita vem de hipócritas, que é máscara. Eu coloco uma máscara para que não vejam de verdade o que eu sou. Amém? Então o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, é abrindo uma porta, desativando, tipo assim, o que nós estamos falando de domingo passado e hoje, se as pessoas entendessem a profundidade, a seriedade e a promessa, e o que Deus tem para a vida deles, para a sua vida, teria que ser vendido mais caro que o curso do Marçal, do Pablo Marçal. Teria que pagar 100 mil reais para deitar na grama com o Marçal e ficar ouvindo ele falar bobagem, tem hora. E tem muita gente que estava aqui falando, nossa, como eu queria. E muitas vezes a gente rejeita o que o Eterno está dizendo. Nós falamos que nós cremos essa palavra como verdade. Nós cremos que a Bíblia, meu irmão, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É o Logos revelado. É a palavra revelada. Logo mais, irmãos, então, sabe qual que é a minha oração? É de que homens e mulheres aqui hoje, que talvez tenham vivido uma vida modesta, e que têm grandes sonhos, de viver algo extraordinário no campo do material, porque tem gente que foi chamado para viver isso, mas não vai viver nunca se não alinhar o coração. Irmãos, tem algumas promessas na minha vida que eu só vou viver se eu criar condição para vivê-las. Promessa não acontece automaticamente. Ei, vou repetir, promessa não acontece automaticamente, porque Deus falou, vai acontecer. Geralmente uma promessa de Deus na vida de alguém está vinculada com a resposta daquela pessoa. O povo no deserto, o povo de Israel não cumpriu aquilo que eles precisavam em obedecer, ser fiel e honrar a Deus. A maioria não entrou, e Deus não tinha dito que ia levá-los. Então olhe para mim, tem muita gente aqui que tem promessa, mas não tem feito nada para viver as promessas. E eu vou te dizer uma coisa, se você não cumprir os princípios, Deus não vai fazer você viver a qualquer custo. Significa, pastor, que eu posso morrer sem viver a promessa? Pode. E quando você chegar no céu, você vai ter uma decepção. Qual que é? O que Deus tinha para você e o que você vai receber. O que eu tinha para você é isso, mas o que você alcançou é isso. Alô? Então bora lá. Me ajuda, Jesus. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra primeiro vem de próton, primeiro em tempo, em lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, em posição, em influência, em honra. É isso que está falando, é em primeiro, é em primeiro. Olha que interessante. Êxodo 34, 26, coloca aí para mim, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor: trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé teu Deus. O que é para fazer? Para trazer as primícias. Agora, fique tranquilo que eu vou te ensinar como que a gente vai fazer isso. Aí você vai falar, pastor, mas isso daí estava na lei. Não era na lei não. Abre lá em Gênesis capítulo 4, versículo 2, por favor, a partir do 2. Gênesis 4, a partir do 2. Você está aí comigo, meu irmão? Amém?
voltou a engravidar. Quem? Eva. E dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Bora, 3. Passado o tempo, repete comigo, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Numa outra versão diz assim: nos fins dos dias, Caim ofereceu alguns produtos da terra, provavelmente fruta, cereal. Agora detalhe, passado o tempo, ele ofereceu ao Senhor 4. E oferenda é oferta. Agora perceba que o autor, ele quer diferenciar ação e comportamento. E ele usa o quê? Abel, por sua vez. Numa outra versão, porém Abel, que está dizendo assim: Caim fez assim, mas Abel fez diferente. Abel, por sua vez, ofereceu o que ele ofereceu? Primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. 5. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferta. Tem duas coisas que a gente precisa entender. Na verdade, muitas coisas nesse texto. O que é? Quem que ensinou Abel e Caim, Abel a respeito de primícia? Na onde que está, pastor Ezequiel? O senhor que é o teólogo? Provavelmente, com certeza, ele recebeu esse ensino de Adão. Provavelmente Deus falou diretamente com Adão. Porque essa atitude de Abel, ele não tira do nada. Ou mesmo que se ele não ouviu de Deus, não ouviu de Adão, se foi a intenção do coração dele, Deus pegou isso e transformou num princípio. Agora perceba que nos fins do tempo, depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta. Tem alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não era com sangue, que era fruta, que era legumes. Não, é difícil de aceitar isso. E ele aceitou a de Abel porque era animal, ele era pastor. Não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Caim cuidava da lavoura, que era a profissão dele. Deus nunca vai querer de você aquilo que você não é capaz de dar. E não estava instituído como lei o sacrifício. Então cada um deu aquilo que tinha. Cada um deu na esfera do que governava. Só que o que faz a diferença da oferta, Maurício, é a primícia. Porque de um tempo, Caim vem e oferece, e olha que interessante, e o texto diz assim, que Deus não aceitou nem a oferta e nem Caim. Sabe o que isso significa? Que a forma e como ele fez, Deus não aceitou. A atitude, o comportamento, o jeito que ele fez, da forma como o coração dele fez. Nós precisamos tomar um cuidado. Qual é o cuidado, pastor? Que tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer com o coração bom. Ah, pastor, então se eu não tiver com o coração bom eu não faço? Não, não é isso. Arruma teu coração e faz. Porque a adoração a Deus, ela nunca vai poder faltar. Agora, Deus fala, e eu aceitei. Porque fala, Abel foi lá e deu das primícias.
do rebanho. E a Bíblia diz: eu aceitei a oferta e Abel. Na verdade, é o contrário, Abel e sua oferta. Está estabelecida a primícia, irmão. Então não tem nada a ver com lei. Você está aqui comigo, amém? Deixa eu te mostrar uma coisa, por favor, coloca para mim Romanos capítulo 11, versículo 16. Você está comigo aqui, meu irmão, amém? Dá um glória a Deus aí. Obrigado, Dani, pelo glória a Deus estendido. Olha o que diz lá em Romanos 11, 16. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Ele está ensinando aqui o princípio da primícia. Por que eu devo fazê-lo? Quando eu ofereço a primícia, e deixa eu te mostrar um outro texto, para que assim a gente volte aqui e você possa entender. Sabe quando Adão não, sai daí Adão. Sabe quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, sim ou não? E vai lá para a região de Moriá, que chegando lá eu vou mostrar um monte, para você me sacrificar ele, porque eu quero. Isaac era o que, irmão? Além de primogênito, o único. Ou além de um único primogênito, o primeiro. E Deus pede para Abraão o primeiro. Mas por que Deus pede o primeiro? Porque Ele queria para ele? Não, porque Ele ia consagrar todo o resto que viria. Ele queria consagrar toda a descendência. Ele queria que toda a descendência fosse dele. Mas para que toda a descendência fosse dele e fosse abençoada por ele, o primeiro tinha que ser dele. Aí ele chega: então agora você vai e sacrifica ele. Aí Abraão faz, porque Deus queria ver também o quê? O coração de Abraão. Tanto que depois, quando ele vai levantar o cutelo e o anjo: não, para, não precisa de fazer isso, porque agora eu sei o que está no teu coração. Eu sei que você me tem em primeiro lugar, irmão. Tem nada a ver com lei. Meu irmão, tudo na Bíblia, ou tudo que tem de relacionamento, lembre-se, você não quer dividir o coração da pessoa que você mais ama com outro, Deus também não. E aí ele chega e faz o quê? Olha que interessante. Isaac é oferecido. Ele não precisa de matar, mas ele recebe. Deus precisa, meu irmão, dos meus rendimentos, das primícias dos meus rendimentos? Você acha mesmo que Deus precisa disso? Quem acha que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele precisa e Ele quer o teu coração. Não é porque Ele precisa, porque se você não der vai fazer falta. Não, porque Ele quer te abençoar. É o princípio, pastora Lisa, da adoração. Você sabe por que Deus quer que a gente adore? Você acha que Deus tem problema? Aí Deus levanta lá meio deprimido e fala assim: nossa, estou tão deprimido, estou tão triste, estou fora de peso, ai, não sei o que aconteceu, os anjos aqui estão meio devagar, eu não sei, eu fiz lá os homens, meus homens não olham para mim, eu estava precisando de uma adoração. Tem gente, fala para mim que vocês me amam aí, fala que vocês me adoram, eu estou em crise hoje. Você acha mesmo que Deus entra em crise? Eu entro em crise, você entra em crise, Deus não. Mas então por que Ele exige adoração? Porque Ele é um mela maligno, como que é? É isso daí. Não quero ajudar agora que vai dar errado, vocês também não estão sabendo. Só o maligno falou assim: vou arrumar problema com você, né, mano? Presta atenção, olha, Ele não tem esse problema. Mas há no Salmo 115, que a pastora Elisa ensina isso na adoração,
Deus vai falar do princípio porque que nós temos que adorá-lo. Porque Ele fala assim a respeito dos ídolos: tem boca, mas não falam; tem ouvidos, mas não ouvem; tem olhos, mas não veem; tem mãos, mas não apalpam; tem pés, mas não andam. E aqueles que o adoram se tornam parecidos com eles. É o princípio de que daquilo que eu adoro eu me torno parecido. Você já viu aqueles camaradas que você vê, parece que é o Michael Jackson? Não é mesmo? Se fosse o Bispo Elias, ele já saía, né? Mas não é verdade, a pessoa gosta tanto que ela compra as roupas igual, ela começa a falar igual. Você sabe por que Deus quer a nossa adoração? Porque Ele quer que eu e você seja parecido com Ele. Porque Ele quer que eu e você seja abençoado. Porque se nós formos parecidos com Ele, com certeza aquilo que Ele é vai se tornar na nossa vida. Não tem a ver com Ele, é para nos abençoar, irmão. Esses dias eu estava falando com o João Pedro. Meu papel, filho, não é dar coisa para você. Meu papel é trabalhar no seu caráter. Ele virou e falou assim: nada a ver, nada a ver. Mas é. Porque o que vai fazer ele tomar as decisões ou ser um homem melhor vai ser aquilo que vai ser trabalhado. Agora preste atenção, por favor, você está aqui comigo? E o que aconteceu? Êxodo 4, 22, 23. Então dirás a Faraó, preste atenção: assim diz Yahvé, meu filho primogênito Israel, eu já te ordenei, faze partir meu filho Israel, para que me sirva mais uma vez. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Cara, tem um negócio aqui fantástico. Quem que é Israel? Israel é Jacó. Quem que foi consagrado? Quando Deus pede para Abraão, quem foi consagrado? Mas o povo aqui é Israel, sim? São todos os seus descendentes. E aqui está falando de mais de 3 milhões de pessoas. Só que quando Deus se refere, quando Deus vai falar para que Faraó os deixe livrar, Ele fala assim, como se Ele tivesse dizendo: porque Isaac foi consagrado, todos eles são meus filhos, todos eles são santos. A minha bênção não está só sobre Isaac, a minha bênção está sobre Israel, sobre seus filhos e os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, porque consagrou a primícia. Lembra lá de Romanos? Toda parte é abençoada, porque consagrou a primeira parte, então tudo que resto está consagrado. Porque se a raiz é santa, o fruto, a árvore também será. Alô? E ele vai explicar por quê. Põe lá Êxodo capítulo 13, versículo 11. Deus pede para consagrar os primogênitos. Só para você ter uma ideia, para confirmar aquilo que eu estou dizendo, vê lá, Êxodo, capítulo 13, versículo do 11 a 15. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, entregar-te por herança. Olha o que ele diz: separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatará com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiseres resgatá-lo, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar que é isto, responder-lhe-á: Yahvé tirou-os do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto tendo-se obstinado o Faraó
e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho dos homens até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Ei, irmão, lembra que Deus chegou e falou assim, a última praga, qual que foi? A morte dos primogênitos, que foi o quê? Instituída a Páscoa. Você está aqui, amém? Todos os primogênitos morreram, tanto das crias dos animais, como dos homens. Mas depois que acontece isso, Deus chega para Moisés e fala assim, ei, a partir de agora, por causa disso, porque eu matei, porque eu sacrifiquei, porque eu cobrei os primogênitos de Faraó, agora todos os primogênitos de Israel são meus. E toda cria, todo animal macho, que seja o primeiro, também é meu. E aí ele fala algo estranho, se não quiser me dar, tem que matar, quebra o pescoço. E aí o que acontecia? Todo primogênito de Israel era consagrado ao Senhor. Essa é uma outra história, depois tem uma mudança com os levitas. Mas no início, o projeto de Deus, para cuidar das coisas de Deus, era o primogênito. Amém? Nesse caso, no meu caso, a Isabela estava consagrada para ficar de tempo integral. Pastor, e se ela não quisesse, eu também não, tinha que quebrar o pescoço dela. Estou brincando, irmãos, é só com animal. Agora olhe, presta atenção. De acordo com a lei das primícias, o primeiro era de Deus e os despojos não deveriam ser tomados. Deixa eu te falar uma coisa, e bem rápida. Lá em Josué capítulo 6, do versículo 17 a 19, põe aí para mim, por favor. Josué capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Por favor, me ajuda a pregar, irmão. Vou contar até 3, você lê para mim. 1, 2, 3. A cidade... Mas vós... Começa de novo, irmão, tem gente falando em língua aí. 1, 2, 3. Mas vós... Toda... Deus disse assim, lembra que a primícia sempre é do Senhor, amém? Eles iam entrar agora na terra prometida. Estava saindo do deserto, era um novo empreendimento. Pega o código aí, irmão. Instala o drive. Era um novo início, era um novo ciclo, era um rompimento, era uma mudança. Eles saíram da escravidão e agora iam entrar na terra prometida. Qual é a primeira coisa? O que eles iam receber? O que eles iam conquistar? Qual era a promessa para eles? Que todas aquelas nações seriam deles, sim ou não? E Deus chega na primeira cidade, o que ele faz? Não pega nada. Meu irmão, era uma lei de guerra, os despojos sempre era de quem vencia. Mas Deus chega e fala assim, lá é o seguinte, eu estou consagrando uma parte para ser destruída. Certo, pastor Ezequiel, você está bem? Então olha para mim aqui. E a outra parte era para quê? Que era prata, ouro e os bens, era para colocar no tesouro. Então Deus disse assim, gente, a primeira é minha. Vocês não vão pegar nada,
Deus chegou e falou assim, ó, vocês não vão pegar nada. A primeira é minha. Uma parte eu quero que destrua, e outra parte eu quero no meu tesouro. Josué deu as instruções, gente, ninguém pega nada. O que aconteceu? Lembra da história de Acã? Ele vai lá, pega, coloca debaixo da tenda dele umas vestes, prata. Na próxima, que era a cidade de Ai, porque Jericó foi algo extraordinário, era impossível romper aquelas barreiras. Aí Ai era mais tranquilo, tipo assim, sem ofender Iracemápolis. Conquistou Limeira, 300 mil habitantes. Gente, Iracemápolis, não precisa mandar todo mundo não, oxe. Só que a hora que chegou lá no bate-pau, em Iracemápolis, irmão, Israel foi humilhado. Não é para gritar glória não, irmão, você dá a cabeça em Iracemápolis. Aí a turma, o que aconteceu? Por que nós perdemos? Aí Deus vai e revela. Porque alguém desobedeceu aquilo que tinha que ser feito, porque aquilo era meu, é minha primícia. Você está entendendo o princípio, sim ou não? Então bora lá, que eu quero bem rapidinho contigo. Abre aí para mim Levítico capítulo 23, versículo 9 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou e fizerdes nela a ceifa. Isso está falando depois de conquistar todos os inimigos, agora eles iam plantar. E ele está dizendo, e depois que vocês plantar, preste atenção: trareis aos sacerdotes o primeiro feixe da vossa colheita. Vai lá. Ele oferecerá diante de Yahvé com gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes essa apresentação, ofereceis ao Senhor em holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. A sua oferta de cereal neste dia, bom, podemos parar por aí. O que Deus falou assim, ó, agora depois que vocês plantar, preste atenção no que eu vou pedir para vocês. Gente, aquele povo era escravo, a maioria não sabia nem fazer nada. Deus vai, entrega a terra e fala assim, ó, agora vocês vão plantar, porque vocês vão comer dela. Porque o dia que eles entraram na terra prometida, acabou o maná, não veio mais maná do céu. Isso daí eu aprendo uma coisa, meu irmão, tem gente que está acostumada a receber o milagre do Senhor, tudo caindo do céu. E escute, quando você chega no propósito, o céu para de dar, e é você que tem que plantar, porque Deus vai te treinar para fazer o que você precisa fazer. Aí ele chega e fala assim, quando vocês plantarem, o primeiro feixe, o que ele está falando? Se é trigo, o primeiro feixe. Se é milho, a primeira espiga, seja o que for, você vai trazer em primeiro para mim, e você vai entregar para o sacerdote. E era feito o ritual, entregava o feixe, e o sacerdote fazia assim, ó, diante do altar lá do Senhor. O que ele estava fazendo? Ele estava consagrando toda a colheita. Aquele primeira parte era de Deus, e o que ele estava dizendo? Agora, Deus estava falando, deixa comigo, você me entregou o primeiro, o resto eu vou te abençoar, eu vou fazer a colheita boa, você vai ver. Escute, Levítico 23, 14. Não, Levítico 23, agora 15 e 16. Por favor. A partir do dia seguinte ao sábado, que dia? Não. Isso, obrigado. A partir do dia seguinte ao sábado é o? Fala, irmão, domingo. Desde o dia em que tiverdes trazido o feixe, te apresentarão, contarei 7 semanas completas. 16. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado.
E ofereceis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Uau! Isso daqui, ele estava ensinando a respeito da festa das primícias, que eram 3 festas importantes. E uma delas era a festa das primícias. O que Deus estava falando? Depois que você apresentou o primeiro fruto, que você entregou o primeiro feixe das primícias, depois de 7 semanas, era o quê? 49 dias mais 1, dava 50. É por isso que é chamado de também festa de Pentecoste. Penta, 50, 5. Preste atenção que tem um mistério nisso. O que Deus estava falando? Depois do sábado, o próximo domingo, que é o primeiro da semana, você me traga agora uma nova oferta, que é a festa das primícias. Porque nós vamos celebrar. Eles entregaram o primeiro. Agora aqueles 49 dias, eles iam colher o resultado da consagração daquele feixe. Então, meu irmão, na festa das primícias era algo maravilhoso, era algo extraordinário, porque eles iam trazer tudo aquilo que eles tinham colhido, iam fazer uma nova oferta. E como é que você acha que eles iam chegar, meu irmão? Eles iam chegar com as mãos cheias, com os carros cheios. Eles iam chegar, meu irmão, agradecendo a Deus, adorando ao Senhor. Ei, olhe para mim aqui, por favor. Eu tenho que te dizer algo. Sabe qual que é o maior problema meu e seu? Nós somos esquecidos, para não falar ingratos. Existe uma ingratidão disposta no nosso coração, porque, ei, eu quero te lembrar de onde Deus te tirou. Eu quero que você lembre quem você era 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quem que você era, o que você tinha. A ingratidão, ela anda de mão dada com o esquecimento. Você sabe por que isso tinha que ser um ritual perpétuo, Ana Júlia? Para que Deus fizesse com que o coração do homem não esquecesse quem que estava fazendo por ele. O problema é que eu e você hoje não dependemos, meu irmão, de chuva. A gente depende, mas acha que não depende. Tem gente lá, o agro está trabalhando para vir arroz. Hoje a maior crise no mundo é de comida. Os países que produzem comida é os que vão sobreviver. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quem você era? O que você tinha quando Deus te encontrou? E como você chega para o Senhor e vai passando dias, e vai passando meses, tudo aquilo que você desfruta, quem que deu? Quem que te proporcionou? Quem abriu os céus? Quem te abençoou? Quem te deu saúde? Está entendendo que o fato da entrega não tem a ver com a entrega, mas com o coração. Ah, pastor, eu vou trabalhar todo de manhã. E quem que te deu o trabalho? Ô pastor, minha empresa está abençoando. Quem que fez ela abençoar? Ser abençoada? Ô pastor, eu estou vivendo um tempo bom. Tá, e como é que está sendo você e Deus nesse tempo bom? Ô pastor, hoje eu trabalho na Fórvia, né, João? Aí 1 ano atrás. Hoje você tem um restaurante, Tony, mas e antes? Hoje você tem Ebenezer, pastor Francisco, mas e antes? Hoje, pastor Ezequiel, o senhor é engenheiro, você tem uma empresa própria, mas e antes? Quando a gente não pratica o exercício de gratidão, a gente esquece quem fez. E quando a gente esquece quem fez, nós estamos desviando o nosso coração do foco.
E aí, meu irmão, Deus para de fazer e você vai estar só no automático. Você vai estar fazendo por tua conta, você vai estar fazendo, você vai dependendo de um monte de coisa. É por isso que Deus fala assim: usa os teus bens para me honrar, porque se você me honrar eu vou continuar. Eu vou fazer os teus celeiros. Camarada, você não vai dar conta de comer, você não vai dar conta de guardar. Mas continua o teu processo de honra e de primícia, porque quando você põe tudo em primeiro lugar, quando você me põe em primeiro lugar, eu também vou te colocar em primeiro lugar, porque à medida que você me honra, eu vou te honrar. Lembra de Samuel? Eu honrarei aqueles que me honrarem. Em nome de Jesus, irmão, não estou falando de dinheiro, apesar do objeto ser o dinheiro, ser os bens, mas eu estou falando de coração. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar, a empresa, o dinheiro e aquilo que ele te dá pode te roubar de Deus, e você pode estar vivendo algo extraordinário financeiramente, mas pode ser o início da tua desgraça, pode ser o início da tua queda, pode ser o início do teu esfriamento, pode ser o início do desviar. E aí eu vou te dizer, eu preferiria você sem nada, sofrendo. Eu preferiria ver você daquele jeito, do que te ver bem hoje e te ver frio, te ver longe de Deus, viver como um coração ingrato. Em nome de Jesus, não estou falando de dinheiro. Vou terminar. Ei, olhe para mim. Levítico 23:14. Põe aí o 14. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no 14. Não comereis pão, nem espiga tostadas, ou pão cozido antes desse dia. Está falando do dia do quê? Da primícia, do domingo, do dia após o sábado. Isto é, antes de terdes trazido a oferta do vosso Deus. Deus está ensinando algo, irmão. Um princípio assim. Se você não, a direção é: não põe a mão se você não consagrou. Não desfruta se você não me deu primeiro. Não faça isso. Não era para eles comer se eles não tivessem levado a primícia. Não era para eles desfrutar do que eles escolheram se eles não entregaram a primícia. Mas tudo isso, meu irmão, fala de uma dinâmica de coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pensar nisso. Tem alguns homens de Deus que eles defendem que hoje a gente tem que continuar dando primícia. Eu concordo com o pensamento do pastor Luciano Subirá, que diz assim que não tem que ser algo obrigatório, não. Hoje a nossa obrigação, pelo menos financeiramente, a nossa responsabilidade é dízimos e ofertas, não primícias. Mas eu quero te dizer, se você quiser entrar num lugar desse, você imagina o que Deus pode fazer? O que é? Você pega aquilo que você vai, do seu rendimento, divide em 30, e do primeiro dia entrega ao Senhor. Pastor, mas do primeiro dia? Mas aí eu não posso não. O primeiro dia quando chegar. Deixa eu te falar, meu irmão, quando cai lá o pagamento, qual que é a primeira coisa que você faz? Você já sai pagando tudo? Aí depois chega no final, você fala: nossa, não vai dar para dar o dízimo. Não vai mesmo. Mas se você inverter, colocar lá em primeiro lugar, dízimo, oferta, esse é do Senhor, é o primeiro. Eu não vou mexer, é consagrado. Eu vou consagrar o resto do salário. Ei, estou terminando. Vamos pensar então na dinâmica da primícia. Qual é o primeiro dia da semana? Não resmunga. Qual é o primeiro dia da semana? O que você acha que você tem que fazer no domingo?
Meu irmão, tira o domingo como uma primícia. Não estou falando só dinheiro. Deixa eu te falar, é um monte de gente que trata o domingo como se não fosse nada. Qualquer coisa está faltando, qualquer coisa está... marca, você já viu que toda mudança marca no domingo. Por quê? Porque não marca uma mudança para faltar. Chega no seu patrão e fala assim, eu tenho que fazer uma mudança. Mas ele vai descontar o meu salário. Então eu vou no domingo, não tem problema no domingo. Baseado nisso, tem gente tratando o domingo relaxadamente. Aí depois na segunda-feira, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus faz alguma coisa, Deus e agora a semana. É porque, meu irmão, a gente acha que a semana começa na segunda. Não, meu irmão, a semana começa no domingo. Se o domingo é primícia, se Deus se agrada da primícia, meu irmão, entregue o domingo ao Senhor como primícia. O primeiro ato seu, eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer aquilo que eu preciso de fazer, sabe por quê? Porque eu vou consagrar a minha semana ao Senhor, e o primeiro dia é domingo, e eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Meu irmão, se o povo de Deus entendesse. Tem gente aqui que está virando turista. Tem gente aqui que vai ter que fazer integração de novo. E cada hora é uma desculpa. Mas não deu, mas fiz isso, mas fiz aquilo, mas não deu. Ei, meu irmão, lembra daquela mensagem do dia? Para de dar desculpa. Vive o princípio, querida. Vive o princípio, querido. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Aquilo que você não está conseguindo resolver, Deus vai resolver para você. Irmão, eu tenho N coisas que eu não vou conseguir resolver nunca, se Deus não resolver. Eu tenho convicção, eu não sou capaz de resolver. Mas você continua tentando ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha feito. Repete comigo. Deus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha feito. Abre lá para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Eu acho isso extraordinário. Lembra que a lei era a sombra da realidade? Sim ou não? Olha esse fechamento, irmão. Fechamento com chave de ouro. Lembra quando o primeiro fecho era consagrado? E depois de 49 dias, mais um dia, a festa das primícias, a grande colheita? Sim ou não? Você está aqui comigo? No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos, dentre aqueles que dormiram. Ei, quando que Cristo ressuscitou? Passou a Páscoa, o sábado, o domingo. Quando que começava a contar até a primícia? O primeiro domingo era o dia da entrega do feixe. Quem que ressuscita no domingo? Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou. Sabe o que Deus está dizendo? Do jeito que eu ressuscitei Ele, eu vou ressuscitar muitos. Do jeito que Ele é meu filho, eu vou fazer muitos filhos. Tanto é que ele vai falar o que lá em Tiago? Por favor, preste atenção. Abre comigo aí, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a criação. Nós também somos frutos. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Coloca aí para mim Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. E ao contemplar-se o dia de Pentecoste. Quando que era para trazer então a oferenda? A primeira era o feixe.
era para contar 7 semanas, 49 dias, o outro dia, sim ou não? E ao completar-se o dia de Pentecoste, o que é? Tinha passado as 49 semanas, Pentecoste foi num domingo. Estavam todos reunidos num só lugar. 2. Bora, gente, tá atrasado aí. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. 3. Então todos viram distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhe concedia. Ei, irmão, no Pentecoste Deus faz o quê? Ele derrama o seu Espírito, todo mundo fala em línguas, e o que acontece logo logo? Vem um monte de gente. Qual que foi o primeiro sermão de Pedro? Quantas pessoas se converteram depois do sermão? 3.000 almas. O princípio da colheita. Jesus Cristo ressuscitou o primeiro. O que Deus vai fazer agora? Ele vai fazer uma grande colheita. Agora, meu irmão, no Pentecoste é colhido mais de 3.000 almas num tempo só, num dia só. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai consagrar para mim a primeira, e eu vou te dar a garantia da colheita. Ei, irmão, quando o Tiago diz que nós somos os primeiros, ele lá atrás está falando, não tinha tanto cristão, mas ele está falando, nós somos as primícias. Nós somos os primeiros que estamos sendo alcançados. Mas isso significa, sabe o quê? Que vai vir muitos depois de nós. Eu e você somos o resultado da primeira primícia lá. E eu quero dizer para você, meu irmão, é por isso que eu creio numa grande colheita até os finais do tempo. Sabe por quê? Porque Deus há de cumprir a sua palavra. A primícia foi recebida, a primícia foi consagrada. Então, meu irmão, significa que haverá uma grande colheita. É por isso, meu irmão, que eu e você somos santos. Ele olha para nós e fala assim: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Jesus. Então, querido, pastor, como é que eu vivo isso? Colocando Deus em primeiro lugar. Vai fazer um empreendimento? Consagra o Senhor. Eu lembro um dia que eu cheguei num camarada e falei assim, ele ia começar um empreendimento. Eu falei assim, Deus falou algo no meu coração. O que foi? Eu tinha liberdade e confiava para dizer isso, porque se é para outra pessoa, vai falar que eu estava querendo roubar ele. E eu falei com muito cuidado, com muito zelo, com muito temor. Você vai abrir uma loja agora. O Espírito Santo me disse que é para você consagrar o primeiro dia dela. O que é isso, pastor? É para você dar o faturamento todo dela. Eu sei, meu irmão, que as pessoas podem fazer recortes daqui, fazer um monte, mas eu não vou deixar de falar aquilo que é verdade. Ele falou, não, pastor, vou fazer. Ele vivia cheio de dívida. Não estava bem a loja, e ele fez. Hoje é uma das lojas mais bem conceituadas de bijuteria aqui, junto com outras aí em Limeira. Esse dia Deus falou a mesma coisa para mim, para um empresário aqui na igreja. Enquanto eu estava estudando essa palavra de novo, Deus veio e colocou um empresário no meu coração. Eu falei assim, ó, Deus está pedindo a primícia, e você não vai ter ideia do que Ele vai fazer na sua vida. Agora, irmão, preste atenção. Não se trata de dinheiro, trata de se colocar em primeiro. Lembra que a honra não tem a ver com a quantidade, mas o coração e a obediência. Pode entrar isso daqui no seu ouvido e ir embora, meu irmão, e eu sei que, infelizmente, muitas vezes é isso que acontece. Porque a gente está tão impregnado de querer, de ter, de fazer, meu irmão, que a gente esquece o que vem em primeiro lugar. Comece a colocar, pastor, o que é primícia? Então, meu irmão, primícia é da hora do dia. Ah, eu tenho que levantar às 6 para dar tempo de eu estar no serviço às 7.
Se você levantar 5 e entregar essa primeira hora para Deus? E se a hora de começar o ano agora, você separar o dia 1, que é o dia que todo mundo vai comer, que todo mundo vai fazer churrasco, porque veio da virada, e aí tal, e você fala assim, não, eu vou consagrar esse dia, esse primeiro dia do ano, eu vou consagrar a Deus. Meu irmão, a gente quer coisas de Deus, mas a gente não se move. Amém, irmão? Que Deus, que o Espírito Santo complete essa obra no seu coração, essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que se você entender, e você para de ser displicente com as coisas do Senhor, para de colocar em segundo lugar, em terceiro lugar, para de ser vencido e vencida, para de levar as coisas de qualquer jeito, porque se você levar as coisas de qualquer jeito, Deus também vai deixar suas coisas de qualquer jeito. Porque Ele quer, não, porque Ele disse, Ele estabeleceu um princípio: eu honro quem me honra. E aí Ele continua: e quem me desonra, eu também desonrarei. É assim que eu queria? Não, é o que Ele disse que vai ser. Amém? Vamos levantar nossos dízimos e ofertas? Pastor, por que você deixou para fazer isso agora? Irmão, de repente você nunca teve consciência. E eu não quero que você faça isso daqui por constrangimento. Se você estiver constrangido, meu irmão, nunca faça nada constrangido. É só se Deus falou ao seu coração. É só se essa palavra entrou e dízimo e oferta é algo que a igreja precisa de praticar. E você que é membro, você que fez escola de ministério, você que fez integração, cuidado com aquilo que você assumiu aqui diante desse altar. De responsabilidade, do que você ouviu. Se você ouviu, não concordou e não falou nada e está vivendo de qualquer jeito, você está debaixo de desobediência. Você não vai encontrar o que você precisa com esse tipo de espírito. Pastor, você está ameaçando? Não, filho, ensinando o princípio. Ensinando o princípio. Amém? Pega o envelope aí. Vamos fazer um. Tem 2 aqui? Pega todo mundo o envelope aí. Nós vamos fazer algo profético hoje. Eu quero que todo mundo pegue o profético. Quem for dizimar, já vai dizimando aí. Não, pode baixar, Gil, pode baixar. Vem louvor aqui, faz favor, rapidão. Vou cantar uma música e vamos embora. Nós vamos cantar o Tremendo da Graça de novo. Olha aqui para mim, por favor. Todos, olhem para mim. Só se os visitantes não quiserem fazer. Visitantes não é obrigado a fazer nada, tá bom? Mas você que é daqui, que frequenta aqui, olha aqui para mim, é direção. Vai todo mundo vir para o altar profeticamente. Pastor, eu não tenho nada para pôr no envelope. Não tem. Põe o teu coração aí, vem aqui e coloca ali, ó. Deus vai mudar a tua história. Pega o envelope aí. Pastor, estou sem envelope. Pede para os diáconos. Está todo mundo com envelope, amém? Pastor, se eu ficar sentado, eu vou falar, vem. Só os visitantes que não. Amém, irmão? Por quê? Pastor, eu quero fazer um ato profético. Essa sua vinda aqui, Deus vai trabalhar no seu coração. Amém? Fica de pé. Bora, Bara. Pode vir, irmão. Pode vir, todo mundo. Toda a igreja, toda a igreja. Quebra
Desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com tua justiça. É como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bora lá, bora! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 Aleluia! Aleluia! Engraçadinho ele, né? Faz assim, ó. digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte. Mais alto. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. Você pode celebrar. Oh, que graça! Oh, que tremenda graça!
as mãos, irmãos, vou te abençoar. Aleluia. De novo. Brincando, fala assim com as mãos, vou te abençoar, meu irmão. Você tem uma semana mais do que abençoada. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. Que tudo que você colocar as mãos possa haver prosperidade. Que o Senhor abençoe. Abençoa os ventres aqui nessa manhã, Senhor. Abençoa a esposa, o esposo, os filhos. Alcança o teu povo com a tua graça. Espírito Santo, que manhã consagramos essa semana, Pai. Entregamos nossa manhã para Ti, Deus. É muito pouco por tudo que o Senhor tem feito. É muito pouco pelo que o Senhor já fez e realizou. Libera bênçãos que só o Senhor pode dar. Bênçãos, curas. Que as enfermidades batam em retirada. Papai querido, louvado seja o Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor e na força do seu poder. A semana abençoada.